Olá, estamos aqui com mais uma live. E lembrando a todos que sempre às terças e quintas-feiras, 18 horas, tem lives sobre os 7 melhores doces de Pelotas. Não se esqueçam que esses doces são maravilhosos. São doces finos de uma grande tradição doceira da nossa cidade. O município aqui foi colonizado, iniciou com os portugueses, né? E eles trouxeram essas receitas, todo o Brasil inteiro, essas receitas para... Quando eles vieram para cá, trouxeram as receitas, e aí se adaptou bem aqui, porque havia muitas famílias portuguesas que vieram para cá, né? E aí, então, mais os imigrantes, foram os primeiros que chegaram, mais os imigrantes, e a cidade se proporcionou a ter esses doces, porque Pelotas, no final do século XIX, era uma cidade muito rica, que tinha banco e 2 teatros. Olha aí, qual é a cidade que tem isso? Capital. Gente, aqui tinha um banco pelotense, o Banco da Cidade de Pelotas. Isso aí proporcionou o desenvolvimento dessa indústria doceira, não é? Porque havia muitas festas, muitos saraus, as pessoas recebiam muito em casa, então juntou tudo, né? Essa predisposição ao doce e mais a tradição doceira da cidade. Já falei isso, né? Que aqui faziam carne, o charque, né? E esse charque era levado para o nordeste do Brasil, e lá os navios vinham carregados com açúcar. E aí ficou o açúcar aqui em Pelotas e desenvolveu melhor essa tradição doceira. Eu já comentei em outra live que quando chegaram os primeiros colonizadores, tentaram plantar cana-de-açúcar aqui, mas o clima não ajuda, né? E então, tem ali perto de Santo Antônio da Patrulha, uma cidade que fica no caminho, que vai para a praia, tem essa cidade, Santo Antônio da Patrulha, famosa pelo a rapadura, que na época era enrolada, eu acho que ainda tem daquela rapadura enrolada em palha de milho, e a cachaça. Então, é uma cidade, quando se vai para a praia do litoral norte do Rio Grande do Sul, porque aqui eu estou no litoral sul do Rio Grande do Sul, então a nossa praia aqui é o Cassino, a praia de mar. Porque a minha cidade mesmo está nas margens da Canal São Gonçalo, e aí tem a praia do Laranjal, que é na Lagoa dos Patos, uma das maiores lagoas do mundo, se não a maior do mundo. Pelotas fica nas margens da Lagoa dos Patos, que tem a praia do Laranjal, que é muito bonitinha, uma graça a praia. Então, gente, no assunto de hoje, o nosso assunto principal, não interessa que seja hoje, amanhã ou depois, é o doce camafeu. Então, essa tradição doceira veio com os portugueses. E eles, então, trouxeram todos esses doces que a gente fala aqui, dos 7 melhores doces de Pelotas. E camafeu é um doce feito de nozes, coberto com um glacê branco, o fondant, e enfeitado com um pedaço de nozes. Esse é o doce camafeu. Esse doce veio com os portugueses, feito com nozes, né? Já está dizendo o nome, camafeu, que é muito bonito, um doce fino, em homenagem àquelas enfeites, broches, pregadores, que tem o rosto de uma mulher. Porque o camafeu se inspirou naquele selo que era feito quando não havia correio, quando não havia nada, que os reinos, as pessoas importantes tinham selo, todo mundo tinha o seu selo, o seu brasão. Então faziam isso em metal, aí tinha esta cera, não sei se era cera de abelha, eles derretiam, pingavam na carta, né, e botavam, faziam que nem um carimbo, né, afixavam aquela parte de metal nessa cera e ficava impresso ali o brasão, o símbolo daquela pessoa. E aí, então, as cartas eram enviadas assim, porque não havia correio naquela época. E era o mensageiro, né, que levava a mensagem, né, a carta. Então, daí se originou o camafeu, que uma homenagem fizeram a essas
deusas gregas, porque isso aí, camafeu, então era uma, que significa entalhado na pedra, né? Então, daí surgiu esse doce em homenagem a essas moças. Esse doce é feito com nozes, açúcar e água. Vocês podem procurar na internet, tem camafeu com tudo que fazem. Bota aí leite condensado, bota gema, bota chocolate. Eu não entendo por que botam gema num doce escuro, porque a noz é escura, botam gema e aí botam chocolate para deixar o doce mais escuro. Isso aqui é uma coisa que eu não entendo. Então, gente, isso aqui são receitas testadas, receitas trabalhadas, receitas realizadas pela minha mãe, que começou a fazer doce. A minha mãe começou a fazer doce nos anos 60, e nós estávamos aqui em casa e a gente ajudava muito, porque nessa época não havia noz descascada, não havia coco ralado, então a gente ajudava muito, e a partir daí eu aprendi. Então, eu tenho mais de 50 anos na função do doce, porque a gente estava em casa, estava todo mundo ajudando, todo mundo ajudava a fazer esse doce. E aí, quando eu fui me aposentar, resolvi fazer doces. Então, estou aqui desde o ano de 1997, foi quando eu me aposentei, eu comecei a fazer doce em 1995. Então, estou aqui trabalhando nos doces, fazendo eventos, casamentos, festas. Então, esse doce camafeu é muito bonito, muito fino, feito com nozes, açúcar e água. Não tem leite condensado, não tem nada. É só isso que é feito camafeu. E até eu estava procurando, quando eu fui pesquisar sobre o doce camafeu, porque eu sabia o que era, mas a gente, às vezes, encontrar a palavra certa para dar a mensagem é difícil. Então, eu fui ler. E em um dos artigos que eu li sobre o doce camafeu, acham que esses doces todos em Portugal se desenvolveu porque teve aquela invasão dos mouros. Mouros eram povos que viviam no norte da África, né? Então, aquelas pessoas, ali naquela região, hoje, Marrocos, ali eles atravessaram, porque é bem pertinho da Europa para a Península Ibérica, por ali, né? Fica uma distância pouca, eles atravessaram, porque aí se juntava gente árabes e aquela gente da África ali, os que moravam no norte da África, e foram para invadir a Península Ibérica. E em Portugal eles saíram primeiro, mas na Espanha eles saíram em 1492. Então, esta permanência deles, porque eles ficaram lá quase 8 séculos, lá na Península Ibérica, que é aquela porção que faz a Portugal e Espanha. Eles ficaram, esses mouros, nessa região, por quase 8 séculos. Olha aí, ó. Então, seus hábitos vai se tornando também para os outros povos, né? Então, acho pela influência dos árabes, que são aqueles povos que vivem no Oriente, que na realidade árabe mesmo é quem mora na Península Arábica, porque Síria e Iraque são persas, né? Lá mais para cima, como Israel e tudo, já é Palestina. Então, tem toda essa divisão aí, que a gente chama todo mundo de árabe, também porque todos têm, tirando os judeus, mas todos têm a mesma religião, eles são muçulmanos, né? São islâmicos, são do Islã. Então, a gente chama todo mundo de árabe, mas não são todos que são árabes. Então, e esses hábitos alimentares dos mouros passaram para os portugueses. Tanto é que na língua portuguesa, todas as palavras que têm AL no início são de origem árabe. Algodão, álcool, né? Todas essas palavras têm origem árabe. A nossa escrita também, a letra, e mais os números. A nossa numeração decimal é de origem árabe. Então, gente, vocês vão encontrar doce, camafeu, que eu vou toda a vida dizer, o camafeu é feito de nozes e açúcar. E aí tem que ter uma calda, então vai água para fazer a calda. Todos esse doce é feito assim. E aí, sem querer, eu estava lendo este livro, que é da Dona Benta, que tem aqui, este aqui, que a minha mãe ganhou do meu pai quando eles noivaram.
O presente de noivado que meu pai deu para minha mãe foi esse livro aqui, Dona Bento. Coitado, tá aqui em frangalhos. Até tentar mandar arrumar, mas não dá, porque a folha é muito fininha e ele tá muito ruim. Aí saiu uma edição completa e melhorada, porque esse livro, a Dona Benta, é assim, é um pires de queijo, um prato de açúcar. Como é que é? Que tamanho de prato é esse? Então, foram melhorados. E neste livro eu encontrei uma receita de camafeu com nozes, com leite condensado. Ó, uma xícara e meia de nozes moídas, uma lata de leite condensado. Olha, gente, pelo amor de Deus, naquela época lá em Portugal, em sei lá que ano, não havia leite condensado no século passado. O leite condensado foi criado no século XX. No século XIX não é condensado. Então, o camafeu não pode ser feito com leite condensado. Vocês vão entrar aí na internet, tem camafeu de tudo que é jeito feitio, mas legítimo camafeu. Aquele camafeu dos portugueses, aquele camafeu que a gente faz com amor e carinho, que bota toda a sua energia para fazer o doce. Ó, que tá aqui, eu faço aqui atrás de mim, ó, minha cozinha aqui, ó. Tá lá todos os meus instrumentos de trabalho. Então, a gente faz esse doce com muito amor e carinho, com aquela técnica que veio, com a receita original. A gente não muda, porque se a gente trocasse, o camafeu é feito com nozes, eu não posso botar castanha do Pará, não posso botar amêndoa, não posso botar amendoim, porque aí já não é mais camafeu, é outro doce, aí tem que botar outro nome. O camafeu é feito com nozes. Tá? Ele é um doce muito fino, muito maravilhoso. Esse é o primeiro dos 7 melhores doces de Pelotas, porque os 7 melhores doces de Pelotas são camafeu, fatia de Braga, ninho, trouxinha de ovos, olho de sogra. Tem a trouxinha de nozes, ele é um doce de Pelotas. A gente não botamos doces tradicionais de Pelotas. Se eu tivesse falado nos doces tradicionais de Pelotas, eu não poderia incluir a trouxinha de nozes. Esse doce é do século passado, mas ele não é daqueles que os imigrantes trouxeram. Foi uma pessoa daqui de Pelotas, Dona Zélia Vasconcelos, que fazia doce, ela era doceira. E ela foi para o Rio de Janeiro visitar uns parentes, umas primas, e elas também trabalhavam em doce no Rio. Quando ela chegou lá, ela viu esse doce, que ela não conhecia e achou muito interessante, e ela que trouxe a receita para cá. E até ela ensinou a minha mãe a fazer e tudo, ela que trouxe essa receita do doce trouxinha de noz. E tem esse outro doce que eu que inventei, não é que eu tenha inventado, eu vi o doce e dei uma melhorada nele. Eu fui uma vez numa festa e gostei muito, era damasco recheado com leite condensado. E estava caramelado o doce, estava muito bonito, e eu comi, gostei. E eu digo, não, mas eu tenho que incrementar, não pode ser só isso, assim, doce, damasco recheado com leite condensado, não pode. Aí eu fui testando, e o sabor que mais me agradou e que eu gostei muito foi botar amêndoa. Então, esse doce olho de sogro é feito com damasco, recheado com leite condensado e amêndoa. Porque aí, quando a gente resolveu fazer isso, dos 7 melhores doces de Pelotas, aí eu fui pegar minhas agendas e ver a quantidade, que doces eram pedidos, a maior quantidade, quais eram as qualidades melhores que as pessoas pediam mais. Então, saíram esses aí. Por isso que a gente fez os 7 melhores doces de Pelotas. Porque tem muito mais doce que eu não incluí aí, tá? Que a gente não incluiu nos 7 melhores doces de Pelotas. Porque o bem casado mesmo é um doce que constaria nessa lista, mas como eu não faço a bolachinha do bem casado, eu não ia fazer um doce aqui, demonstrar como é que eu faço bem casado se eu não faço a bolacha. Eu tinha que começar a ensinar desde o início. Eu tinha que ensinar, tinha que mostrar, não ensinar. Eu tinha que mostrar tudo. Como é que faz a bolachinha, depois a gente cava a bolachinha, tudo isso a gente tem. Eu não posso, não mostrando, não ensinar, então eu não posso ficar aqui
ou fazer live mostrando o bem casado quando eu não faço a bolacha. Aí não é inteiro, aí eu estou usando uma coisa que não é minha para fazer um doce. Eu tenho uma pessoa que faz para mim, porque aí para fazer esse bem casado, a bolachinha, eu teria que ter um forno industrial para ser mais rápido, né? Então aí não deu, então eu faço, mas não, eu não botei nos 7 melhores doces de Pelotas. Então, o nosso assunto são 7 melhores doces de Pelotas, não é os tradicionais, porque aí no tradicional entraria a trouxinha de nozes e não entraria o olho de sogro, né? E aí eu tenho feito esses doces, todo mundo gosta, e tem muita gente que me diz, eu comi os teus doces numa festa e tinha lá os teus camafeus que estavam maravilhosos, aqueles camafeus que lembro antigamente, porque aqui todas as confeitarias vendiam doces, e eram doces lindos, maravilhosos, sempre com este cuidado de fazer o doce da melhor maneira possível, usando aquelas receitas antigas. Não essas de agora que bota leite condensado em tudo tem leite condensado, aí fica muito fácil. Aí num instantinho está pronto. Não tem, né? Então, mas a gente faz sem o leite condensado, dá certo e fica bonito. Eu acho aí que está o bonito da coisa. E faz um doce, ele fica lindo, e não usei leite condensado, não usei artimanha nenhuma para deixar o doce lindo. É só açúcar, água e noz. Depois a gente passa aquela cobertura de fondant e bota 1/4 de nozes em cima do doce. E aí fica aquele aspecto bonito. Hoje, porque eu já fui um aniversário que tinha camafeu. E eu, quando olhei camafeu, é esse que eu vou. E adivinha o que era o camafeu? Era bolo de chocolate com noz moída. Estou dizendo, as pessoas fazem as coisas, mas aí já não deveria ser chamado de camafeu, porque eu fui enganada, né? Eu achei que ia comer uma coisa, comi outra. Porque o doce era bolo de chocolate com nozes moída, misturada nessa massa de bolo. Aí já não é mais camafeu. Camafeu é água, açúcar e nozes. Aí a gente molda o doce, passa cobertura, tudo assim. É muito bom esse doce, é um doce fino, elegante. Por que tem essa coisa de... Esses doces são doces finos. Por que são finos? Eles são pequenos, são elegantes, né? E eles têm um grande diferencial desses doces que estão nas confeitarias, que é aquele doce grande, enorme, que a gente não tem vontade de comer um, né? Então, é aquele doce pequeno, com 2 mordidas a gente termina com ele, come o primeiro e tem vontade de comer um segundo. E esses aí que a gente enxerga, pelo menos aqui, aqueles doces enormes que a gente não consegue comer um inteiro. Então, é isto aí que a gente está falando nos 7 melhores doces de Pelotas, nesta qualidade que o doce de Pelotas tinha. E a gente quer resgatar isso. Eu acho que a Pelotas deve muito... Tinha que resgatar essa coisa do doce fino, do doce que conta a história da cidade, tudo que aconteceu aqui, que Pelotas era uma cidade rica, que tinha esses saraus, que tem 2 teatros, e que todos os artistas, quando iam para... Olha qual é a cidade. Isso aqui não é capital do estado, isso aqui é uma cidade do interior. As companhias de teatro vinham do Rio de Janeiro para Buenos Aires e paravam em Pelotas. E de lá para cá, a mesma coisa. Vinham de Buenos Aires para se apresentar no Rio de Janeiro e São Paulo e paravam em Pelotas e se apresentavam aqui. Olha que cidade, olha que cultura que tem essa cidade. Os nossos teatros, nossos 2 teatros, o Guarani e o 7 de Abril, traziam muita gente para cá, as pessoas vinham, as pessoas aqui das cidades da volta vinham aqui para assistir as peças de teatro, para ver, não era só teatro, era concertos, tudo muito bom, que fazia esta fama de Pelotas, que todo mundo, quando sempre as pessoas contam, sempre que a pessoa que não é daqui vem para Pelotas, me traz uma caixa de doces, né? Porque tem esse diferencial, porque às vezes a gente vai vê um doce lindo, 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 ele é lindo, mas ele não tem gosto de nada, a gente nem sabe o que é feito. Aqui não, o doce é feito com nozes, era aquele doce lindo da confeitaria Nogueira,
Confeitaria Gaspar, tinha a Confeitaria Brasil, tinham várias confeitarias, e os doces todos eram assim. Tanto é que tinha aquela propaganda da Varig, que tinha, a gente ouvia o barulho do avião, então, Pelotas, onde os doces viajam pelo Brasil inteiro. E era a Varig que levava esse doce, ia para o Brasil inteiro. Que as pessoas compravam e mandavam para os seus familiares que moravam fora. Porque aí essa confeitaria tinha uma caixa de madeira e os doces iam todos acondicionados dentro de uma caixa de madeira. É muito interessante. Muito interessante. Então, a gente procura nos livros, começa a procurar os livros. Não aqui, esse livro aqui, que é do tempo esse aqui, que é da minha mãe, que era da minha mãe, esse livro aqui tem a receita do camafeu, que não tem leite condensado. Só que esse aqui é moderno, foi modernizado, porque aí todas as medidas foram... aí foram transformadas em gramas ou xícaras, né? E aí, neste livro aqui, tem camafeu com leite condensado, que eu não gosto. Eu acho que tira o valor do doce e não é camafeu, é outra coisa. Invente outro nome. Porque camafeu é feito com nozes. Só nozes, não tem nada. E a receita que a gente sempre trabalhou, que a minha mãe fez, e sempre era assim, era nozes e açúcar e água. Não tinha gema, porque se a gente bota gema na nozes, coisa, fica, a cor muda. E aí, então, tem que usar como recurso para deixar, porque aí nós, né, tem que deixar o doce mais escuro, tem que botar chocolate. E aí já interfere no sabor da noz, não é assim. O doce original é feito com nozes. Então, esse doce lindo, que é uma homenagem ao camafeu, que era esse, no caso, um carimbo, porque era feito em alto relevo, né? Esse que todo mundo gostava, achava lindo, todo mundo tem um camafeu, todas as moças, todas as mulheres tinham um camafeu que era lindo, e até o Napoleão também adorava camafeu, então, que é essa joia, então ele tem uma coroa do Napoleão que era ornamentada com camafeus. Aí essas figuras foram fazer parte dos objetos, vasos e taças e copos e tudo, porque usavam para homenagear essas deusas gregas, neste camafeu, neste pregador, ou pingente para botar numa corrente. Então, é esta homenagem que foi feita a esse doce, o camafeu. Então, nós temos esses 7 melhores doces para mostrar para todo mundo que é possível fazer na sua casa, na sua cozinha, porque eu faço aqui na minha, né? Então, sem ter grandes despesas, sem ter grandes investimentos. Então, o camafeu é feito dessa maneira, tá? Então, é um doce fino em todos os eventos que eu faço, porque eu já fiz muito evento, mas quantidade de eventos, muitos eventos que eu já fiz, sempre tem camafeu. É muito difícil não ter. Sempre tem, porque até nas formaturas, agora essa parte mais jovem, os formandos, eles não gostam, eles gostam de doces com leite condensado. Mas sempre tem os doces tradicionais, uma parte de doce tradicional e outra parte de doce, esse que tem, agora que tudo à base de chocolate, então fazem dividido isso. Camafeu, então, é um doce maravilhoso. Então, gente, assistam essas lives, porque agora, todos os dias, nós vamos falar sobre um doce, dos 7 melhores doces de Pelotas. A gente começou hoje com o camafeu, que é o primeiro da lista. Depois a gente vai ver os outros doces, vamos falar com todos os doces, contar a história de cada um, como é que é feito, como é que deixa de fazer, e tudo é possível fazer na sua casa, na sua cozinha, é tudo maravilhoso. A gente quer restaurar, eu quero resgatar a fama dos doces de Pelotas, mas a fama do legítimo doce de Pelotas. Tá? Nós temos as nossas redes sociais, tem o Facebook, tem o YouTube, tem o Instagram,
e tem um WhatsApp. No WhatsApp, qualquer pergunta, qualquer dúvida, ponha lá que a gente responde, tá? Sempre, nunca a sua pergunta, a sua dúvida ficará sem resposta, tá? Então, a gente fala nesses doces porque é uma coisa de Pelotas que tem muitos anos, que valorizou a cidade, isso. E esse doce de Pelotas é patrimônio, foi reconhecido pelo Ministério da Cultura, é patrimônio da cidade. Então, doce de Pelotas agora, e para ter esse nome, para chegar numa cidade que não... outra cidade, para ter esse nome doce de Pelotas, tem que ser igualzinho ao doce daqui, não pode mudar e dizer que é doce de Pelotas, que aí é falso. Tá? O doce de Pelotas tem que ser aquele que é feito com as suas receitas, com tudo o que escreve a receita, porque a gente tem uma receita e a gente tem que valorizar essa receita. A gente valoriza essa receita e recebe de volta, né? Essa receita tem um valor, não é um valor em dinheiro, é o valor que a gente, o valor dessa receita é o elogio que a gente recebe. Né? Porque a pessoa come aquele doce, adora o doce, gosta do doce, disse eu compraria outro. Então, por quê? Porque é um doce bem feito, com os ingredientes originais, não tem nada, não tem nenhum produto químico para conservar o doce, fazer o doce durar não sei quantos anos, não. Ele é feito só com isso, não tem nada de melhoramento, não tem um produto, não tem nenhum produto que ponha no doce, para o doce melhorar a sua consistência, melhorar a sua durabilidade, não. É um doce que é feito daquela maneira como os antepassados trouxeram para cá. E eu preservo muito isso, eu falo muito. Até tinha um rapaz vizinho meu, que um dia, ele trabalhava na rádio, um dia ele disse, tu tem que cobrar esses doces de Pelotas. Começar a falar nisso, doce menor, as confeitarias daqui eram famosas pelo seu doce, e fazem agora um doce que não é como aqueles de antigamente. Eu digo, às vezes as pessoas pedem coisas, uma vez me pediram para fazer um quindim coberto com chocolate, e eu disse, eu não posso fazer isso, porque a receita não diz que tem que passar chocolate na volta do quindim. Aí essas coisas que inventam, que aí eu acho que já não é. Então dá outro nome para o doce, porque todo quindim para mim é de coco, sempre foi. Então, faz outro doce e dá outro nome, né? Porque aí fica criando, modificando, tá, a gente pode, até agora, o mundo está muito moderno, as coisas melhoraram, é tudo muito rápido, a gente faz as coisas que antigamente demorava tudo, era mais difícil, e as coisas não haviam e tal, agora não, agora está tudo rápido, a gente faz tudo muito bom, sem precisar trocar os ingredientes. Essa é a coisa que eu mais me bato nesse doce de Pelotas. Ai, meu Deus, por que fazem isso? Tudo com leite condensado? Então, camafeu, tá? O puro camafeu, o melhor camafeu. Feito só com nozes, sem noz, açúcar e água, para fazer a calda, só. Então, gente, estamos mais no fim da nossa live. Não se esqueçam, quinta-feira, sempre às terças e às quintas-feiras, temos live às 18 horas, para falar dos 7 melhores doces de Pelotas. Tá? Qualquer pergunta ou dúvida, tem lá no WhatsApp. Fale conosco. Tá? Esperamos que todos tenham gostado.